fala ali para Abraão, naquela época, que iria exterminar de diante dos olhos do povo de Israel, e que o povo de Israel era pequeno diante daquelas nações. Quer ver? No livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Vou ler essa parte só para vocês entenderem o que Deus diz a respeito de Israel diante dessas nações que estavam diante dele. É no 1 mesmo. Aí diz assim, Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O que Deus está dizendo? Que as nações são maiores do que vocês. E agora, quando a gente vai entrando aqui no livro de Números, no capítulo 22, a gente vai entender que esse quadro mudou. Por que mudou? Porque Deus era com o povo. Então, essa nação que Deus falou que eram nações grandiosas, agora elas eram pequenas diante do povo de Israel, porque Deus multiplicou o povo e Deus ia ali, fazendo com que o povo vencesse todas as guerras. Então, inclusive lá fala dos amorreus, no capítulo 21 fala que realmente eles tomaram posse, no 21, 25 diz: assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Então, aqui a gente vê que Deus realmente permitiu que o povo de Israel tomasse posse do rei dos amorreus e de toda aquela cidade que existia ali. E aí, começando no capítulo 22, diz: depois que eles conquistaram os amorreus, a terra dos amorreus, eles partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Então todos os povos começaram a ficar preocupados, porque o povo de Israel estava vindo. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Aqui a gente vê o inimigo, Moabe, já com medo, angustiado por causa do povo de Israel. Mas no passado Deus falou que eles eram maior que o povo. Mas agora o que a gente entende? Que por menor que nós sejamos, quando Deus é conosco, Ele nos garante a vitória. Independente da situação que nós estamos passando, se Deus é conosco, nós obtivemos a vitória. Porque Deus é quem vai lutar por nós, Deus é quem vai pelejar por nós, Deus é quem vai nos dar a vitória. E aí, o que Moabe entendeu? Se Deus é com eles, eles vão ter a vitória. E aí ele se angustiou, e aí no 4 fala: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, ou seja, ele já tentou fazer uma aliança com outro povo, os midianitas, dizendo: agora numerai esta congregação, tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então ele chama todos os anciãos de Midian e começa a falar: olha, essa nação que está vindo aí contra nós, não tem como nós ficarmos de pé. Assim como o boi lambe a erva do campo, eles vão passar por nós e vai nos arrastar. Por quê? Porque Deus é com eles. E no 5: este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está de frente de mim. Então ele começa a falar que ele mandou mensageiros a quem? A Balaão. A Balaão era uma pessoa, um profeta, da parte do Senhor. Porque a gente vai entender que profeta é aquele que tinha intimidade com Deus, que Deus falava, que Deus se revelava por sonho, que
Deus usava. A gente sabe que Balaão ele não era da descendência do povo de Israel. Mas, se Deus falou com a jumenta e usou a jumenta, quem somos nós para questionar quem Deus fala? Deus ele... E aí, o rei pede que os mensageiros vai lá na terra onde mora Balaão para que viesse a falar com ele. E falou, já não sei do que ele fala. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançar fora da terra. O rei dos Moabitas, Balaque, ele reconhece que o povo de Israel era maior que ele, era mais numeroso do que ele. Então aquele profeta com as suas... Sabe, Deus não está nos ouvindo e essa fragilidade toda. Mas a gente entende que tudo é um propósito do Senhor. Assim como o povo de Israel. O povo de Israel, antigamente, quando mandou ele espiar a terra, o quadro se reverteu. Agora, aos olhos do povo inimigo, Israel era uma multidão e eles eram como gafanhotos. Então, Deus é aquele que muda a nossa situação. Muitas vezes nós estamos nos olhando de uma maneira inferior, mas Deus, ele é maior, é aquele que nos sustenta. E o que eu entendo aqui? Os próprios filhos de Israel, lembra que eu falei? Que eles mesmos falaram, nós parecemos gafanhotos. Nem foi o povo de Moabe, nem foi os midianitas, os cananeus que viviam naquele lugar, que olhou para Israel com esses olhos. Mas o próprio Israel olhou assim com esses olhos. Mas a gente entende que foi um propósito de Deus e que foi um tempo determinado. Deles passarem por aquela prova para depois conquistar a bênção. Lógico, eles já poderiam ter conquistado a bênção naquela época, sim, se eles não tivessem duvidado. Como eles duvidaram, eles tiveram que caminhar 40 anos no deserto. Mas agora, quando eles chegam aqui, eles já estão grandes perante os olhos dos inimigos. E era o que Deus ia fazer com eles naquela época, 40 anos atrás. Mas porque eles não confiaram. A Bíblia diz que eles precisaram passar 40 anos no deserto e só os filhos deles que herdaram a terra, porque Deus ele falou que ele ia exterminar todo o povo no deserto. Amaldiçoado porque eu sei quem você é. Então, o que Deus me fez interpretar aqui? O inimigo ele nos conhece. O inimigo ele nos sonda, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe as nossas limitações, ele sabe a nossa comunhão com Deus. Ele sabe tudo isso. E ele foi lá cutucar quem? Quem é crente, né? Por que ele, né? Ele não foi, né? Não, foi lá nenhum que era profeta, que tinha intimidade com Deus para cutucar ele. Ó, faz algo para mim aí, ó. Eu sei que se você abrir a boca, o que você falar tá falado. Se você abençoar, tá abençoado. Se você amaldiçoar, tá bem. Porque eu conheço você, já lançando lá a exaltação. Ó, eu te conheço, eu sei que você tem uma vida de intimidade com Deus. E não foi só esse prato que ele ofereceu da exaltação. Aí no 7 ele fala assim, ó. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Os anciãos dos Moabitas, que eram os mensageiros, junto com os Midianitas, foram até Balaão. Foram de mãos vazias? Não. Foram oferecendo o preço dos encantamentos.
eles, ou seja, foram como uma quantia em dinheiro para comprar Balaão. Cuidado com aquilo que o inimigo tem te oferecido, porque quando o inimigo te oferece para você fazer algo que não agrada a Deus, ele vai vir com exaltação, porque eu sei quem você é, e vai vir com valores dessa terra. Deus fala que a gente não pode amar o mundo e a Mamon. Nós não podemos, né? Ou a gente desagrada um, ou a gente desagrada outro. Nós sabemos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. Então a gente precisa vigiar muito com as ofertas que chegam próximo de nós. Eu já falei para vocês uns anos atrás. Agora acho que o povo nem me oferece mais essas coisas, mas teve uns anos atrás aí que me ofereceram qual iPhone que você quer que eu traga para você. E um cristão veio falar isso para mim. Eu falei, não, misericórdia, Jesus. Não, porque o Senhor consegue rapidinho. Eu falei, nossa, que beleza, né? Você não sabe a procedência, você não sabe ainda, sabe? Tudo que você tiver que comprar, compre com certeza que não foi roubado, porque você pode estar levando para sua casa coisas amaldiçoadas, sabe? Com a mesma mão que você vai comprar, daqui a pouco o inimigo permite, né? É a brecha que você está dando para o inimigo entrar no seu lar e levar algo também que você conquistou com seu suor. Porque o inimigo, ele não dá à toa, ele dá, mas ele requer sempre algo em troca. E muitas vezes, a maioria das vezes, todas as vezes, o que ele requer de você é a sua salvação. Porque tudo que ele quer nesse mundo, ele tem. Tem alguma coisa que o inimigo não tem? Não, tudo ele tem. E aí o que a gente tem que ele quer nos roubar? A nossa salvação, a nossa intimidade com Deus. Quando a gente desobedece a Deus, quando a gente desagrada a Deus, é isso que ele quer roubar de nós, que somos filhos. Ele não quer ouro, ele não quer prata, ele não quer nada. Você vê que eu ouvi um tempo atrás que uma mulher que saiu de centro de macumba, ela veio falar que para você conquistar as coisas, fama, o próprio inimigo não requer de você só o animal ali como sacrifício, né? Diz que o começo começa com os rituais, né, de você tomar sangue de animal, isso que é uma coisa mais simples. Daqui a pouco você já precisa começar a oferecer seus animais também. Então você tem que comprar seu animal para você poder obter algo da parte do inimigo. E mais pra frente, se você quer fama, muita gente, né, tem muita fama aí, a gente sabe que vem tudo, né, dessas coisas ruins aí, de coisa, falar que eles pedem sacrifício humano. E essa jovem estava testemunhando na internet que quando pediu para ela sacrifício humano, foi onde ela saiu nem é macumba, eu nem sei o que é isso. Saiu aí dessa religião doida aí que tem. E aí ela saiu e ela começou a falar de algumas pessoas famosas que perderam a vida cedo porque ofereceram a criança em sacrifício. Obtiveram fama pelo tempo que esteve vivo, mas viveu muito pouco. Porque o inimigo, da mesma maneira que ele que ele pegou a alma dessa criança, esse sacrifício dessa criança, ele também pega o sacrifício de quem a entregou. Então, assim, por quê? Porque a alma dessa criança, a alma dessa pessoa já está nas mãos do inimigo, né? Então, assim, ele tira e ele dá a hora que ele quer. Então, aqui, o inimigo não foi de mão vazia. O inimigo veio e entregou o preço dos encantamentos para ele. Então, cuidado com as astutas ciladas do inimigo, que ele é astuto. Ele não vai te oferecer algo que não esteja ao seu alcance. São coisas simples, são coisas fáceis, não são coisas difíceis e coisas que muitas vezes você vai pensar assim: Deus não quer me ver prosperando, Deus não quer me ver abençoado, mas cuidado com as procedências. Aí no versículo 8 ele diz assim: e ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E aí o Senhor falava assim para mim: esses anciãos, os midianitas, os moabitas, chegaram para conversar com Balaão. Balaão já sabia quem era o povo de Israel, porque estava vindo uma grande multidão. Ele sabia, ele estava vendo. E ele sabia que o povo de Israel já estava sendo abençoado por Deus, porque onde ele colocava a planta dos pés, Deus dava em possessão. Pela lógica,
pensa bem. Como que alguém vai pensar em amaldiçoar um poço que Deus está abençoando? Isso não poderia nem passar pela cabeça dele. Mas o que ele fala para essas pessoas que vieram oferecer? Por causa do olho nas coisas materiais. Passe aqui essa noite, fica comigo. Ficaram com Balaão. Então Deus falava assim: cuidado com quem você anda, cuidado com quem você coloca dentro do teu lar, cuidado com as ofertas que tem te oferecido. A gente precisa vigiar, porque ele, com certeza, Balaão sabia a resposta de Deus. Nós saberíamos a resposta de Deus, que era não. Mas mesmo assim, ele pediu para que o povo ficasse lá, ficasse com ele, né? Jantasse com ele, dormisse na casa dele. Peraí, você não é um dos nossos, mas pode ser, entendeu? Vamos ver o que Deus quer, né? Nossa aliança aí. E aí no 9 Deus fala, assim: e veio Deus a Balaão. Olha a intimidade que ele tinha. Deus veio conversar com Balaão e perguntou para Balaão: quem são esses homens que estão contigo? E aí muitas vezes Deus nos faz essa pergunta: com quem você está andando? Quem essas pessoas aí que você anda? Vigia com quem você anda. E muitas vezes a gente tampa os ouvidos. Cuidado, nós não podemos, né, andar com as pessoas que estão no mundo, que têm outros propósitos, que têm outras visões, porque nós acabamos nos contaminando. Porque, queira ou não, a gente é falho, a gente é fraco, a gente acha que muitas vezes o prazer da carne vem a ultrapassar o prazer de estar na casa de Deus, na presença dele, né? Aí muitas vezes a gente tira o foco por causa de uma coisinha, por causa de outra, e a gente perde o foco. Mas Deus mostra aqui que ele não queria. Quem são essas pessoas que estão com você? Deus sabia? Sabia, mas queria ouvir a resposta de Balaão. No 10, e Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Tipo, ele quis dizer que foi o rei Balaque que havia enviado essas pessoas, né, para ele, para ficar lá com ele, para poder amaldiçoar. No 12, então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Alguma novidade? Não, a gente já sabia que a resposta de Deus era não. Era não, o povo, eu tenho abençoado esse povo. Ele é bendito, porque eu abençoei o povo. Aí vamos lá, no 13. Então Balaão levantou-se pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tipo assim, sabe aquela criança emburrada? Meu pai não deixou eu dormir na sua casa. Não parece isso? Essas palavras aqui me deixam entender isso. Tipo assim, vai embora porque Deus não deixou eu com vocês. Recusa, tipo assim, foi algo, não estava no coração de Balaão deixar o domínio, ele queria ir com eles. É isso que a gente entende aqui. No 14, levantaram-se os príncipes dos Moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Olha só a cilada do inimigo. Então agora já não é mais os anciãos. Agora ele manda os príncipes, pessoas mais importantes, pessoas mais honradas. 16. Os quais vieram a Balaão, eles disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. E aqui ele oferece honra. 17. Porque grandemente te honrarei. Imagina o zoinho de Balaão brilhando. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prato de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Olha Balaão aqui, o que ele fala? Nem se me desse uma casa cheia de ouro, eu não vou fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer. No 19. Agora, pois,
falamos com o lábio, mas o nosso coração está longe da vontade do Senhor. Porque se uma pessoa fala uma coisa dessa, automaticamente ele fala, vai embora, Deus já me deu resposta, eu não vou mais falar com Deus sobre esse negócio. Olha a importância de nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Aí aqui, o que fala? Fica aqui esta noite porque eu vou falar com Deus de novo. Vou insistir com Deus para ele mudar de ideia, porque esse negócio é bom para mim. Vou ficar rico, não vou precisar trabalhar mais. 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levante-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. E aí aqui Deus fala para ele, vai então. Aqueles homens vieram, você deixou passar a noite de novo na tua casa? Então vai. Mas aí ele fala assim, farás o que eu te disser. Falarás somente o que eu te disser e farás somente o que eu te disser. Então Deus dá uma ordem ali para Balaão. Vou te deixar aí. Você está me insistindo. Então eu vou deixar, mas você só vai fazer o que eu vou te mandar. Por isso que muitas vezes, igreja, a gente cai. Porque Deus dá um não pra gente e a gente não aceita o não como resposta. E aí a gente fica orando, fica questionando, fica insistindo numa coisa que Deus não quer. Aí Deus vai lá e fala assim, porque você está insistindo, você vai. Mas vigia, porque eu estou te falando para você fazer somente aquilo que eu te mandar. Porque se você passar disso, é morte certa para a sua vida. Porque eu já estou te orientando que não era nem para você ir. Agora você quer ir, eu estou te permitindo ir. Não que é a minha vontade, porque a minha vontade era um não lá atrás. Mas eu vou permitir que você vá. Mas você não fale nada além daquilo que eu te mandar falar. 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, abadou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Então você imagina a alegria do homem agora, né? Eu imagino ele maquinando como eu vou fazer para amaldiçoar o povo e abençoar o povo. Porque Deus queria que eu abençoasse, né? E Balaão queria que eu amaldiçoasse. Eu estou indo por causa da recompensa, né? Aí no 22 já começa, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Mas Deus não deixou ele ir? Por que Deus se irou com ele? Porque Deus sabia a intenção do coração de Balaão. Ele não estava fazendo aquilo para agradar a Deus. Aí eu vou lá para cumprir a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para ver. Não. Ele estava com segundas intenções. Então Deus, ele se irou. Porque na verdade era para ter obedecido o primeiro não. Não era para ele ter insistido. Não era para ter acolhido os homens de honra na sua casa. Era um povo inimigo. Estava trazendo pratos que não eram para Balaão. E aí a Bíblia diz... E a ira do Senhor se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seu moço com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desenvergada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Balaão aqui já está tão sério, por causa da recompensa, que o anjo do Senhor apareceu e a jumenta viu e Balaão não viu. E aí o que acontece? A jumenta se desvia do caminho e Balaão bate na jumenta para que volte ao caminho. E foi o que eu ministrei na quarta-feira. Muitas vezes a jumenta tem nos mostrado o caminho e a gente quer continuar pelo nosso caminho. A jumenta, às vezes, é um irmão que tem um cargo inferior, um irmão que você acha que não tem intimidade com Deus, que muitas vezes vem te dar um conselho e você fala, sai pra lá porque eu não aceito, porque você não é pastor, porque você não é pastora, porque você é isso, porque não sabe? E muitas vezes, esse que nós achamos que é a jumenta, que não tem nem intimidade com Deus, é esse que está vendo o anjo do Senhor, está recebendo orientação do céu, tem intimidade com Deus, está nos orientando o caminho, e a gente querendo ir para o caminho errado. A jumenta querendo conduzir Balaão, tirando do caminho, porque no caminho que ele estava ele ia morrer. E muitas vezes somos nós, gente.
Por isso que nós precisamos orar e pedir para Deus, para que nos desvie dessa seta, desses dados inflamados do inimigo, porque se ele contamina o nosso coração, a gente se perde. Aí no 24, mas o anjo do Senhor, aí o que acontece? Balaão volta para o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então, pela segunda vez, ali a jumenta livrando Balaão da morte, porque o anjo estava com a espada para matá-lo. No 26, então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. E aí ele pega, o bordão dele, aquele que é o cajado, e começa ali a bater na jumenta, porque a jumenta pulou em cima dele para que o anjo não o matasse. Aí no 28, é o que eu fiquei mais chocada. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Deus abriu a boca da jumenta, mas não abriu os olhos de Balaão. Então, que a gente venha aprender com essa palavra. Muitas vezes nós estamos igual Balaão, não dando crédito aos conselhos que vêm da parte do Senhor para as nossas vidas. E aí o Senhor é obrigado a usar aquele que a gente acha pequenininho para falar conosco. E aí fala assim, e vendo a jumenta, no 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então aqui Deus permite que a jumenta se defenda, porque ela começa a falar: olha, 3 vezes você me espancou, alguma vez na minha vida eu te fiz algo ruim, para que você não viesse a entender que essas coisas que eu estava fazendo para a sua vida era para que você encontrasse o caminho certo, para que você não morresse, digamos assim, espiritualmente, nós, nos nossos dias de hoje, espiritualmente, porque lá era morte física mesmo. O anjo estava com a espada e ele ia matar Balaão. Ele não matou porque a jumenta não permitiu, porque o próprio Deus abriu os olhos da jumenta para que ela visse o anjo. E a jumenta ali teve mais discernimento do que Balaão. E aqui a jumenta começa a questionar: sempre fui fiel a ti, sempre estive do teu lado, já te dei algum conselho ruim, já te fiz alguma coisa, para que você não desse crédito àquilo que eu falo, Então é mais ou menos isso que eu entendi, Deus me levou a esse entendimento. Aí no 31 diz: então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Só agora Deus abre os olhos de Balaão. Então Deus abriu os olhos da jumenta, abriu a boca da jumenta, para depois abrir os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Olha só, Deus, ele abre os olhos de Balaão, para que Balaão viesse a ver o anjo. E Deus, em vez de falar com ele alguma coisa a respeito do que estava no coração dele, não, Deus se indigna, se indignou-se, porque ele estava batendo na jumenta. Então o anjo vai lá questionar ele: por que você está batendo na jumenta? Então cuidado com o teu irmão, trata ele muito bem, não bata nele. Se ele estiver te orientando, receba o que é de Deus. Se não for algo também que, se você sentir que não é de Deus, amém, mas por causa disso não vai espancar, não vai bater, não vai apontar, não vai humilhar, não vai tratar mal o seu irmão, porque Deus está olhando. Deus não estava nem preocupado com o coração dele ruim, nada, mas ele estava preocupado porque ele estava batendo na jumenta. Foi lá perguntar para ele, tinha satisfação: que negócio é esse, ele batendo na minha jumenta? Um animalzinho tão lindo que eu fiz para te carregar,
Olha só, Deus é amor, gente. Coisa linda isso, Jesus. Então, 33, né? 32? Então o anjo do Senhor lhe disse: porque 3 vezes fincaste a jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Eu estava lendo agora, quando eu cheguei aqui, Deus aqui ele mostra que o caminho era perverso diante de mim. Deus fala para Balaão que Deus conhecia o caminho de Balaão e que era perverso. Na tradução aqui da minha Bíblia, fala que o perverso fala que é uma, olha para que fala, é uma imprudência ou uma disposição em beneficiar-se através do ganho. Então, no original, a palavra perverso não é perverso de maldade, de querer, tipo assim, espancar a jumenta. Não era essa maldade que Deus estava olhando o coração de Balaão, mas Deus estava olhando a maldade de Balaão, querendo se beneficiar através de um ganho. Então, Deus não estava falando, Deus até perguntou da jumenta, mas a intenção que Deus viu no coração de Balaão é porque ele estava querendo receber recompensa financeira para aquilo que estava desagradando a Deus. Porque na verdade ele estava indo, mas ele sabia que ele não ia poder amaldiçoar o povo. Mas ele estava com a intenção de fazer algo para que pudesse receber a recompensa que os homens e os príncipes estavam oferecendo para ele. Continuando aqui no 34, né? Não, 33. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se não desviar de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Deus deixa aqui bem claro, o anjo deixa bem claro que se não fosse a jumenta, Balaão já tinha morrido. Porque Deus ia matar somente Balaão e ele deixaria a jumenta viva. Então o que eu entendo? Que das 3 vezes que o anjo foi para matar, ele não matou porque a jumenta estava na frente. Porque se Deus não gostasse da jumenta, até a jumenta tinha morrido também. Tinha morrido os dois juntos. Mas Deus não queria matar a jumenta. Deus queria matar somente Balaão. Porque ele viu a perversidade do coração dele. Viu que ele estava com segundas intenções. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Então aqui Deus, pela segunda vez, fala para ele: ó, eu vou permitir que você vá, mas só fale aquilo que eu te mandar falar. Porque Deus sabe o futuro. Deus sabia que Balaão ia falar, mas Deus estava ali orientando. Então, cuidado quando muitas vezes uma palavra chega para mim hoje, chega para mim amanhã, chega para mim depois. Vigia nessa palavra. Se Deus está tocando no teu coração com ela, vigia com ela. Não é a primeira vez que Deus mostra isso para mim. Que Ele orienta as pessoas da terra. A Bíblia fala que Ele vai orientando, até que a própria pessoa se tropeça no próprio, na própria vontade e cai naquele erro que Deus já havia orientado. Então, vigia. Se Deus tem falado algo com você, comece a orar, pede discernimento para Deus, para você entender. Porque o que Deus está falando com você pode ser que lá na frente você possa tropeçar naquilo que Ele está te auxiliando hoje. Ele falou 2 vezes para Balaão: cuidado, Balaão. Você só fala aquilo que eu te falar. Porque nós conhecemos a palavra. A gente sabe que ele vai conseguir fazer com que o povo de Israel peque. Mas ele morre. Então ele nem viveu a recompensa que ele ganhou. Porque ele foi atrás da recompensa. Então, ele não desfrutou daquilo. Mas Deus deixou bem claro para ele. Eu creio que se ele tivesse feito somente a vontade do Senhor e a intenção do coração dele não fosse ruim, ele ia viver com paz, ele ia viver no lugar dele e Deus ia prosperar ele, não ia deixar o mandamento faltar dentro da casa. Para quem anda em obediência tem bênção, não tem como a bênção não chegar para quem não está em obediência. Não tem. Agora, quando nós estamos em desobediência, aí não tem como as portas se abrirem. Então é uma engrenagem. Se você anda em obediência, as bênçãos elas vão cercar. A Bíblia fala, as bênçãos do Senhor ela nos alcança. A gente não precisa correr atrás de bênçãos, que ela vai nos alcançar. Mas para isso a gente tem que estar em obediência. Continuando.
36, né? Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu na realidade honrar-te? Então ele começa a falar para Balaão ali que ele poderia estar honrando, porque tipo assim, porque você não veio na primeira vez que eu te chamei, você sabia que eu ia te honrar, né? Já, novamente o inimigo já colocando lá aquela chaminha que estava, né, pela metade, estava acendendo ainda mais, honrar-te, né? Honra, glória, fama neste mundo, é isso que o inimigo ele oferece para nós. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Então aqui a gente vê que ele, né, ele ouviu o que Deus falou. E ele entendeu também que ele não poderia fazer nada que Deus não. Ele poderia até amaldiçoar o povo, mas se não fosse da vontade de Deus, ele não iria ali ter benefício nenhum nas suas palavras. Porque Deus não ia usar as palavras de Balaão para amaldiçoar o povo, né? Porque não era a vontade de Deus amaldiçoar. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate Ezote. Então Balaque matou bois e ovelhas dele, enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. No 23:1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que lhe mostrar te notificarei. Então foi ao alto. E encontrando-se Deus com Balaão, olha a intimidade que ele tinha, lhe disse este: prepara-te 7 altares e oferece um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e ele todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã lhe mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número de qualquer parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente o abençoaste. E ele respondeu, e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-me dali. Assim tomou consigo o campo de Zofim, ao cume de Pisga, edificou 7 altares, ofereceu bezerro, um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-me uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. E disse, pois Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nem deste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se esvaziará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos.
Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente abençoarás. Deixa eu só parar por aqui. Aqui a gente vê que por 2 vezes Balaão vai lá, prepara um altar, oferece ali o holocausto ao Senhor, pede para que Balaque, o rei de Moabe, fique ali ao pé do holocausto e ele sai para ter um particular com Deus. E aí Deus vai lá e coloca as palavras, se encontra com o Balaão, coloca as palavras no coração de Balaão. Balaão volta para falar para Balaque tudo aquilo que Deus havia falado. E das 2 vezes Deus ele fala que ele não iria amaldiçoar o povo de Israel porque ele havia abençoado. E ele ainda diz assim que não vale encantamento contra Jacó. Pela própria boca de Balaão, Deus fala para Balaão: Balaão, não adianta você vir com encantamentos, com esses 3 de encantamento, porque contra Israel não tem encantamento. Então, quando a gente fala assim, macumba não pega em crente, aqui está o respaldo bíblico. Se você anda em obediência com Deus, não tem feitiço, não tem macumba, não tem nada que te pegue. Porque se Deus te abençoou, quem irá te amaldiçoar? Se Deus lançou bênção sobre a sua vida, quem é o inimigo para te amaldiçoar? Ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque Deus, ele não permite. E aí a gente vê aqui, ó, vamos continuar rapidinho, porque está terminando o horário. No 26, porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali me amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepare-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Só para título de conhecimento, todos esses lugares que Balaque levou Balaão para amaldiçoar o povo eram lugares que eles ofereciam holocaustos para Baal. Então era lugar de sacrifício, de idolatria, de prostituição. Todos esses lugares que Balaão sobe com Balaque eram lugares que eram templo não, mas era um lugar de idolatria a Baal, tá? Então ele leva lá, né, colocando no mesmo, aí por isso que Balaão fala assim, prepara 7 altares, tipo assim, separado dos seus altares. Prepara 7 altares separados, porque, né, a gente vê que Elias, né, quando ele orou e o fogo desceu do céu, ele destruiu o altar que eles haviam feito, e ele mesmo pediu para os moços pegar lá 12 pedras, né, Fábio? Do ribeiro, para que eles viessem a construir de novo o altar ali do Senhor, ainda manda trazer água, e molhou lá não sei quantas vezes com água, até encheu para poder colocar o holocausto. Elias preparou um outro altar, e aqui Balaão fez a mesma coisa, ele preparou um outro altar do Senhor, né, porque Deus de maneira nenhuma, ele viria, né, digamos assim, no tempo passado, quando ele se revelava de uma maneira diferente, viria de uma maneira, né, diferente, se apresentar para aquele povo um holocausto, né, um sacrifício que não era para ele, que era oferecido aos demônios, na verdade, né. 30. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. A gente vê aqui uma diferença. Balaão viu que parecia bom aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel. Então ele não fez como ele havia feito das outras vezes. A Bíblia não nos dá respaldo para a gente entender como ele havia feito das outras vezes. Mas aqui a gente entende que ele fez diferente. É como se ele dissesse assim, ó, Deus falou para mim no último versículo que contra Jacó não vale encantamento. Então se não vale encantamento, então agora Deus abriu a minha mente e eu não vou mais com encantamento, eu vou de uma maneira diferente. Mas a Bíblia não fala qual maneira é essa. Mas ele entendeu que ele poderia fazer o encantamento que fosse, não iria pegar no povo de Israel. Mesmo que depois que ele abençoasse o povo, ele fosse embora, fizesse uma união com Balaque e quisesse lançar qualquer tipo de encantamento contra o povo de Israel, ele saberia que dos encantamentos que ele fizesse, nenhum poderia alcançar o povo de Israel. Porque Deus já havia instruído ele
que aquilo que ele fazia, daqueles encantamentos que ele fazia contra o povo de Israel não iria prevalecer. E aí aqui, continuando, no 2. Vou terminar o 1 de novo. Vendo a Balaão, que parecia bem aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi essa vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto, levantando Balaão os olhos, vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Aí aqui Deus já não desceu para falar com ele. O próprio Espírito de Deus aqui, toma posse de Balaão para que pudesse falar as coisas que ele falou aqui. E aí, continuando, só mais um pouquinho. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. Se seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que a gata, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações de seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos seus mensageiros, que me enviastes, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de ouro e de prata, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, venho avisar-te que este povo fará o teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, e ferirá os pelos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e dominará onde Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está na tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E as naus das costas de Pitim afligirão Assur, também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaque levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Então aqui Deus ele usa grandemente Balaão para abençoar o povo e ainda para falar para Balaque tudo aquilo que viria a acontecer. Então aqui ele já está falando que Deus suscitaria um rei, que é o rei Davi, de Jacó. Mas aqui, se a gente for estudar, a gente vai ver que essa profecia foi para Davi, que Deus iria levantar Davi ia pisar na cabeça dos inimigos, ia destruir todos os inimigos ao redor. Então Deus ele começa a permitir que Balaão viesse fazer profecias futuras ainda para aqueles povos, Então aqui a gente vê que cada um foi para o seu canto, um virou as costas para um lado, outro virou para o outro, foi todo mundo embora, e meio que triste. Mas quando a gente começar a ler depois do capítulo 25, a gente vai entender que Balaão houve um meio, eu não sei se foi antes dele ir embora ou foi depois,
ele voltou para Balaque e ali ele ensinou Balaque a perverter o povo. E o povo, né, Deus matou muito do povo por causa dessa profecia de Balaão. E aí mais pra frente, no próximo aula, a gente vai entender sobre aonde fala sobre Balaão, porque a gente ouve muito falar sobre a doutrina de Balaão, a doutrina da injustiça, né? Porque Balaão não foi um homem justo diante de Deus, ele praticou injustiça. Então no livro de Judas fala, Apocalipse fala, 2 Pedro fala, mas isso eu vou deixar para outra aula para a gente concluir. E que aí hoje a gente fica nessa que a gente vê que por 3 vezes eles Balaão foi no monte para amaldiçoar e Deus abençoou, e da última vez, além de abençoar, ainda revelou para as coisas futuras que ainda iriam acontecer. Só para encerrar mesmo, porque faz parte do capítulo 23, Miqueias 6. Onde Deus fala sobre o que Ele quer de cada um de nós. Miqueias 6, versículo